Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Acorda Vascão com muitas informações importantes logo neste domingo de manhã. A você, torcedor cruzmaltino, hoje é dia de Vasco, às 8h30 no Rio de Janeiro, em Saquarema. O Vasco enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa e às 9h30 da noite em Punta del Este, pelo torneio Série Rio de la Plata, o Vasco enfrenta o Deportivo Maldonado no último amistoso de preparação para a temporada de 2024 do elenco principal. A gente, é claro, vai falar sobre esses dois jogos, trazer as escalações treinadas durante estes últimos dias, tanto por William Batista quanto também por Ramon Dias, porém também falar, é claro, sobre movimentações no mercado, pois a noite de ontem foi agitadíssima quanto a isso. E olha, temos informação a trazer aqui a vocês sobre Cuéllar, sobre Lúcio Rodrigues, sobre renovação contratual de Pablo Verratti, sobre saída de Luco Orejano. O que não falta a você neste Acorda Vascão é novidade. E é claro, se você está aí do outro lado e não quer perder absolutamente nada se tratando de Vasco da Gama, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Caso você ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, trazendo informações do nosso Gigante da Colina. O Acorda Vascão às 7, o Fala Gigante às 2, 3 horas da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então venha agora aqui embaixo, já se inscreva. Além disso também, ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão falando sobre o basquete vascaíno, pois ontem o basquete vascaíno entrou em quadra, para ser mais exato, em São Januário, e venceu a partida contra a equipe do Caxias do Sul, jogo que aconteceu pelo NBB, e o Vasco venceu essa partida pelo placar de 78-73, um jogo que aconteceu dentro do nosso Caldeirão, um jogo que inclusive contou com o apoio à torcida de diversos torcedores vascaínos que fizeram questão de ir até São Januário para acompanhar o jogo. O Vasco venceu uma partida importantíssima, que chega aí a um número grande de vitórias, inclusive no torneio. Já são nesse momento 15 vitórias em 22 partidas, e o Cauê Verzola, que é um dos integrantes da equipe de basquete cruzmaltino, deixou bem claro sobre esse número de vitórias, mas confirmou que estamos felizes, Ele disse: a gente está feliz e não está satisfeito. Ou seja, feliz, pois pela primeira temporada do retorno do basquete cruzmaltino NBB, o Vasco tem 15 vitórias em 22 jogos, mas ainda não está completamente satisfeito, quer mais, o que mostra de fato a grandeza desse projeto do Vasco, liderado por Pedro Ortega, tendo o apoio da Estrela Bet, tendo o apoio da R10 Score, o Vasco chegando com tudo no basquete vascaíno. Uma imagem de impacto que arrepia qualquer torcedor que goste de basquete ou não, que deixe o basquete de lado ou não também, foi o casaca puxado após a vitória ontem no Caldeirão. Então, antes de a gente prosseguir com o vídeo, dê uma olhada aí nesse grito de casaca logo após o apito final, e vocês vão dar uma olhada na festa que rolou nas quadras de São Januário. Vocês viram aí, torcedor vascaíno, uma linda festa que aconteceu ontem em São Genu. E, é claro, além da festa que aconteceu ontem em São Genu, a gente pode relembrar que há poucos dias atrás uma grande festa também aconteceu nas arquibancadas de São Januário, naquela vitória pelo placar de 2-0 do Vasco sobre a equipe do Boa Vista. E hoje, domingão, tem mais Vasco em campo, às 8h30 e às 9h30 da noite. A gente já vai falar sobre isso agora, neste momento. Começar primeiramente falando sobre esse elenco alternativo que ficou aqui no Rio de Janeiro. Às 8h30, horário de Brasília, o Vasco enfrentará a equipe do Sampaio Corrêa aqui em Saquarema, no Rio de Janeiro. William Batista novamente foi o profissional que comandou as atividades no CT Moacir Barbosa de quinta-feira para cá, até o domingo, ou melhor dizendo, até ontem, e segue sendo o técnico do Vasco na beirada de campo nesta noite de hoje. A expectativa é que não haja muitas mudanças com relação à equipe que entrou em campo
nesta última quinta-feira contra a equipe do Boa Vista, e dessa forma o Vasco deve retornar, inclusive exatamente da mesma forma que entrou em São Januário nesta última quinta, com o Raul no gol, Miranda, Capasso, Zé Vitor e Leandrinho formando, né, o quarto defensivo. Até havia uma expectativa grande que no lateral direito Paulinho pudesse entrar e jogar profissionalmente, conseguir essa oportunidade de mostrar o seu futebol, porém o William Batista optou por colocar o Miranda, um zagueiro de origem, atuando pela lateral direita, posição que o Miranda inclusive já fez, né, no pré-olímpico, quando foi convocado por Ramon Menezes no final do ano passado, no pré-olímpico não, no Pan-Americano, que Miranda atuou inclusive também como esse lateral direito. Meio campo composto por Rodrigo, Barros, Matheus Carvalho e De Luca, inclusive de olho, na minha opinião, no Rodrigo, no Matheus Carvalho. Eu sei que o torcedor vascaíno critica muito o Rodrigo, o torcedor vascaíno tem receio com esse jogador, mas foi pouco falado a atuação do Rodrigo nesta última quinta-feira diante do Boa Vista. Eu sei que é contra o Boa Vista, eu sei que é um clube inferior, eu sei que é contra um clube, né, de menor investimento no futebol carioca, eu sei de tudo. Mas o vascaíno tem que elogiar a atuação de Leandrinho, que marcou um golaço, tem que elogiar a atuação de Orejano, de Raus, por que não elogiar a atuação de Rodrigo, que é aquele atleta que faz o trabalho sujo, que ninguém vê, mas para quem acompanha o jogo e tem um pouquinho de noção técnica e tática, viu o bom desempenho desse volante vascaíno, esse pitbull, esse primeiro volante de origem mesmo, né? Esse jogador que tá ali para fazer o trabalho sujo no meio de campo, jogou muita bola na última quinta-feira e é para ficar de olho, e um ataque formado por Orechano e Cauã Paixão. Então ficar de olho aí, é dessa maneira que o Vasco deve entrar em campo nesta noite de hoje contra a equipe do Sampaio Corrêa em Saquarema pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Lá no Uruguai, em Punta del Este, o Vasco também entrará em campo. Não, é claro, contra o Sampaio Corrêa, mas contra o Deportivo Maldonado. O Deportivo Maldonado, o clube da primeira divisão do futebol uruguaio, o clube que inclusive, né, na última temporada disputou a Copa Conmebol Libertadores. O Vasco nesse momento atua contra grandes adversários nessa pré-temporada. Vocês podem achar que o São Lourenço é qualquer equipe. No caso, o adversário que o Vasco venceu na última quinta-feira, porém não é. Muito pelo contrário, o São Lourenço na última temporada ficou em terceiro lugar no Campeonato Argentino, uma equipe que está acostumada a jogar ano a ano a Libertadores. O Vasco enfrentou uma equipe preparada e venceu. Se a gente colocar na balança, no ano passado, o Vasco começou a sua pré-temporada lá na Flórida, nos Estados Unidos, e perdeu, né, por exemplo, para o River Plate, que é um clube ali está uma prateleira um pouco acima do São Lourenço, mas nada muito acima. O Vasco perdeu por 3-0. Nessa temporada, o Vasco conseguiu vencer o São Lourenço. Então, a gente colocando na balança já vê que esse ano para o Vasco está sendo muito melhor, pelo menos nesse começo. É claro, uma semana novamente agitada. Ontem foi dia de treino, ontem foi um dia muito leve também, inclusive no Vasco da Gama, pois ontem foi o último dia de treinos que aconteceram em território uruguaio. Além das atividades, houve também o famoso rachão. A equipe sem colete, salvo engano, venceu essa partida, esse rachão, né, na tarde de ontem em Punta del Este, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Após também os treinos que aconteceram na parte da tarde, Gary Medel foi presentear alguns torcedores mirins que estavam ali acompanhando o treino do Vasco. Se tornaram torcedores do Foi muito legal a troca que aconteceu lá em Punta del Este. Porém, sobre a equipe que vai a campo, expectativa grande que haja mudanças com relação ao time titular que iniciou a partida contra o São Lourenço nesta última quinta. E quais são as mudanças que devem acontecer no setor de meio campo, no setor defensivo e no setor ofensivo? Em todos os setores, o Vasco da Gama atuará de uma forma diferente contra a equipe do Deportivo Maldonado. Se contra o São Lourenço, o Vasco entrou em campo numa espécie de 4-3-3, né? Contra o Deportivo Maldonado, a expectativa é que o Vasco entre numa espécie de 3-5-2 ou 3-4-3, com uma linha de 3 defensores, Léo aberto pela esquerda, Medel e João Vitor, Medel naturalmente abrindo pelo lado direito, ou João Vitor abrindo pelo lado direito e o Medel sendo esse back, uma linha de 3 jogadores atuando no sistema defensivo, um meio campo formado por apenas Jair, Paulinho e Payet, essa trinca de meio campos, Paulinho e Jair formando, né, o primeiro e o segundo volante, o Jair mais posicional ali à frente do sistema defensivo, o Paulinho tendo essa liberdade para chegar ao setor ofensivo e o Payet ao lado do Paulinho. Além disso, nas duas alas abertas, Paulo Henrique na lateral direita ganhando a posição no lugar de Robert Rojas, Lucas Piton permanecendo na ponta esquerda, não fala nem um lateral esquerdo, porém mais um ala esquerdo, né, um jogador que vai chegar mais ao ataque naturalmente, e uma dupla de ataque, uma dupla ofensiva formada por Pablo Verratti e David, ou seja, teremos 4 mudanças em comparação com a equipe que entrou em campo contra o São Lourenço nessa última quinta-feira. No lugar de Rossi, Payet, no lugar de Robert Rojas, o lateral direito Paulo Henrique,
Além disso, também as mudanças no meio-campo eu coloco, né, com uma saída do Zé Gabriel para a entrada do Jair para ser esse primeiro volante, e como é uma mudança aí já posicional, de formação, saio para Chet também e dá a vaga ao Léo para atuar ali nesse sistema defensivo. Então 4 mudanças: sai Zé Gabriel, sai para Chet, sai Rossi e também sai o lateral direito Robert Rojas para dar vaga a Paulo Henrique, a Léo, a Payet e também a Jair. Mudanças importantes, até porque o segundo tempo do Vasco com essas mudanças foi muito melhor do que a primeira etapa contra o São Lourenço nessa última quinta. Sobre esse jogo, a gente vai trazer muito mais detalhes a você vascaíno que está aí do outro lado no Fala Gigante, que acontecerá na parte da tarde deste domingão. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então prosseguir? Vamos falar agora sobre o mercado. Antes, porém, deixa aí quanto você acha que será o placar de Vasco e Deportivo Maldonado, a falar São Lourenço, Vasco e Deportivo Maldonado nesta tarde de hoje no Uruguai, em Punta del Este. Falando sobre o mercado, que temos a trazer a você, vascaíno, que está aí do outro lado, a começar falando sobre falas do auxiliar técnico Emiliano Dias. Lembra que, salvo engano, ontem a gente falou com vocês que o Emiliano tinha dado entrevista à Rádio Mitre lá do Uruguai e confirmou, né, o desejo por Luciano Rodrigues. Então a gente teve mais acesso a esse papo de Emiliano Dias, a essa rádio, confirmando que de fato tem um grande interesse na contratação de Lúcio Rodrigues. Acredito que todos vocês que estão aí do outro lado já o conhecem, já sabem quem é, mas a gente vai fazer questão de reafirmar a você. Lúcio Rodrigues é um jogador de 20 anos de idade, jogador que na última temporada com a camisa do Liverpool marcou 9 gols, deu uma assistência, foi um dos grandes destaques da conquista do Liverpool, da Liga Uruguaia. Lúcio Rodrigues é um jogador de seleção uruguaia, um atleta que, o autor do gol, né, inclusive da conquista da Copa do Mundo Sub-20, vestindo a camisa da seleção celeste. Lúcio Rodrigues é um atleta que hoje está servindo a seleção Sub-23 do Uruguai, a seleção pré-olímpica, para conquistar uma vaga nas Olimpíadas de Paris nesse ano de 2024. Esse é Lúcio Rodrigues, jogador com propostas de Feyenoord do futebol holandês, um jogador que hoje tem um grande interesse do River Plate, do futebol argentino, um jogador que também tem um grande interesse por parte do Vasco da Gama. E o Emiliano Dias, auxiliar aí de Ramon Dias e hoje um dos principais nomes dessa comissão técnica, inclusive, confirmou ainda mais esse interesse do Vasco da Gama por Lúcio Rodrigues. Ele disse assim, ó, abre aspas, a lista é longa e ele está entre esses nomes. Vamos ver o que acontece daqui no futuro. É um menino com muito futuro, um atacante que teve um grande crescimento. Teve um semestre muito bom e está no auge. Tem muito espaço para crescer. É um grande jogador. Então, o Emiliano Dias confirmando que a lista é longa de reforço, ou seja, a lista é longa, lista é nome de jogadores que estão aí mapeados pelo Vasco no mercado, mas confirmou que mesmo sendo longa a lista, ou melhor dizendo, né, confirmou que sendo longa a lista, o Lúcio Rodrigues está presente nela, é um dos nomes procurados pelo Vasco, que o Vasco coloca aí como prioridade para a temporada de 2024. É uma negociação muito difícil, pelos valores colocados pelo Liverpool na mesa. As últimas informações que temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão é que Feyenoord, o clube holandês, só para vocês terem uma noção, colocou uma proposta de 10 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos de Lúcio Rodrigues, ou seja, 50 milhões de reais mais ou menos, e o Liverpool quer 15 milhões de euros, quase 75 milhões de reais. Esses são os valores colocados à mesa hoje por essa promessa uruguaia. Automaticamente, meus amigos, não tem para onde correr. Valores que assustam, valores que afastam o Vasco das tratativas. Mas tudo depende da vontade do Vasco, tudo depende, né, da proposta que o Vasco fizer, do modelo de negócio que o Vasco propor, tudo depende do papel dos empresários nas negociações. Não é apenas os valores que vão decidir o futuro de Lúcio Rodrigues. Algo que pode salvar o Vasco da Gama nas tratativas é o empresário de Lúcio Rodrigues. O empresário dele é Paulo Pitombeira, o mesmo empresário que trouxe, por exemplo, João Vitor à Colina Histórica. Então tudo vai depender das tratativas, tudo vai depender do poder de influência de Alexandre Matos nas negociações pela jovem promessa uruguaia. E como vocês viram agora na entrevista, Emiliano Dias confirmou, né, que a lista de reforços é longa. E olha, Vascão é longa mesmo, porque tem um nome que também está nessa lista e é o grande sonho de consumo da comissão técnica, o grande sonho de consumo do torcedor vascaíno, é o nome mais falado hoje por todo o torcedor cruzmaltino, que é Gustavo Coedjar. A comissão técnica quer Gustavo Coedjar na Colina Histórica para a temporada de 2023. O vascaíno quer Gustavo Coedjar na Colina Histórica para a temporada de 2023. Eu quero Gustavo Coedjar na Colina Histórica para a temporada de 2024, melhor dizendo, estou confundindo aqui os anos. Todos nós queremos, isso é inegável, isso é um fato. E ontem à noite, a Rádio Tupi, e a gente tem que dar a fonte, volto a repetir, eu sou uma pessoa que trato com muito carinho, muito cuidado, muito respeito a qualquer um que traz apurações. E a Super Rádio Tupi, que tem como grande responsável na parte Vasco da Gama, o Wellington Campos,
ele trouxe, né, a informação de que os valores colocados pelo Al-Shabaab à mesa assustavam, e o Al-Shabaab, inclusive, né, comprou o Qujjar junto ao Hilal no ano passado por 24 milhões de reais. Essa foi a informação dada pelo jornalista, muito provavelmente, Wellington Campos. Aliás, eu nem vou dar o nome do Wellington, mas a Super Rádio Tupim se trouxe essa informação de que o clube carioca, o Vasco, teria se assustado com os valores solicitados e isso esfriou as tratativas. Bom, primeiramente, o que temos a trazer aqui a vocês? Quero começar por valores. Wellington, caso você tenha feito a matéria, né, mas não falando no seu nome, falando do nome Super Rádio Tupim, pois volto a repetir, tenha um cuidado muito grande com qualquer marca, qualquer revista, qualquer portal de notícia que traga apuração. Isso é meu. A gente não pode tratar, é a fonte dele, se ele tem essa fonte, ok. A minha fonte diz algo ao contrário. Informação que eu tenho, isso não é apenas dada por mim, mas se você abrir qualquer portal de notícia, é que a compra do Al-Shabaab junto ao Al-Hilal por Gustavo Qujjar foi de 7 milhões e meio de reais, no máximo, estourando. Essa é a informação que eu tenho. Inclusive, né, só para trazer todas as informações tintim por tintim, eu fui a algumas fontes árabes e até algumas me confirmam que o valor chegou até os 10 milhões. Mas o que eu tenho a dizer, né, diante de toda a apuração que a gente faz aqui no nosso canal, é que os valores da venda de Qujjar do Al-Hilal ao Al-Shabaab chegam de 7 a 10 milhões no máximo. Isso daí é mais ou menos os valores que foram pagos pelo Al-Shabaab ao Al-Hilal na última temporada. No máximo 10 milhões. Mas o valor, a expectativa é que venha a ser esse de 7. Mas volto a repetir, no máximo de 10 milhões são as informações que alguns portais de notícias árabes dão. 24, longe, mas longe, longe mesmo. E qual a informação, né? Porque ontem a Super Rádio Tupi trouxe que os valores assustaram e o Vasco não teria contratação do Qujjar. Mas a informação que eu tenho é que está indo completamente diferente, que as coisas estão andando muito bem. Inclusive, informação que eu tenho, e você não vai ouvir isso em lugar nenhum, a gente vai trazer essa informação e vai pipocar nessas próximas horas com toda certeza, é que o Qujjar hoje não treina com o Al-Shabaab. Não treina com o Al-Shabaab, o Qujjar não treina no dia a dia. Informações foram dadas, tive, né, essa informação dada por algumas fontes lá da Arábia nestas últimas horas e confirmei de fato. Gustavo Qujjar não treina junto ao elenco. O motivo, né, a motivação da ausência dele no dia a dia do Al-Shabaab, segundo informações, não se dá por uma negociação pelo Vasco. A justificativa de Gustavo Qujjar para se afastar do Al-Shabaab, segundo informações, é o estado de saúde de um familiar dele. O filho de Gustavo Qujjar está num estado de saúde muito ruim. Isso afastou, né, Gustavo Qujjar do dia a dia do Al-Shabaab. Então, essa é a informação que eu tenho. Qujjar não treina com o Al-Shabaab. Nesse momento, está separado do elenco. Mas o motivo da sua ausência, o que justifica a sua ausência, não tem nada a ver com o Vasco. Mas um problema familiar, um problema pessoal dele. Essa é a informação que eu tenho sobre Gustavo Qujjar. Mas é claro, né, vascaíno? Imagina, a gente tem como grande promessa o Marlon Gomes. Vamos dizer que do nada o Marlon Gomes começa a ser sondado num clube do futebol inglês. Do nada o Marlon Gomes para de treinar com o Vasco no CT Moacir Barbosa. No nosso imaginário, a gente vai pensar, e o Marlon Gomes já está negociado e não está treinando por isso, né? Já está começando a resolver alguns trâmites pessoais e por isso não treina com o Vasco. Isso é o normal. Mesmo que ele desse 1000 justificativas, o Vascaíno iria pensar pelo lado de uma negociação estar acontecendo e por isso ele não estaria mais treinando. É uma situação semelhante de Gustavo Qujjar. Não treina com o elenco, a justificativa dada a ele ao Al-Shabaab é essa. E agora é esperar a ver as cenas dos próximos capítulos. Inclusive, né, o que me deu ainda mais convicção de trazer essa informação que eu consegui a vocês foi uma publicação lá do Central do Arabão. Eu fui dar uma procurada após descobrir essa notícia e realmente a imprensa árabe dá essa confirma, né, de fato isso, que o Qujjar nesse momento não treina junto ao elenco do Al-Shabaab. Olha aí o que diz a Central do Arabão, que é uma central de notícias do futebol árabe. Principal setorista do Al-Shabaab, a ausência de Qujjar nos treinos foi previamente autorizada devido às condições de saúde de um familiar. Ele estará o grupo nos próximos dias. Então essa é a situação. Inclusive, né, além da imprensa árabe confirmar a situação de Gustavo Qujjar, um outro jornalista também da Arábia, o Osama, ele traz essa informação aí que está aparecendo na imagem a vocês. O jogador Gustavo Qujjar acertou com o clube de regatas Vasco da Gama e está a caminho de rescindir o contrato com o clube.
Ele ainda cita, né, sendo mais um desastre para o Al-Shabaab, dada a situação atual, a saída de Cuéllar nesse momento custará muito caro. Então, vascaíno, se você aqui na imprensa brasileira ouve que Cuéllar não sai, lá na imprensa da Arábia, a informação que temos nesse momento é que, muito pelo contrário, Cuéllar está muito perto de um acerto com o nosso Cruz Maltino. Então, o que eu tenho a trazer a vocês é ficar de olho, é ficar ligado. As próximas horas, os próximos dias serão de muitas novidades sobre Gustavo Cuéllar e Vasco. Essa novela ainda tem muito a render e a gente, tendo informações, trará a vocês aqui no vídeo. Tranquilo? Então, fiquem ligados, fiquem atentos. O que temos a trazer sobre Cuéllar é isso. E é claro, sempre respeitando a informação dada pela grande super rádio Tupi. E para finalizar o vídeo aqui, falar sobre duas informações, coisa rápida a vocês. Primeiro, Luco Orejano. Até o momento o Vasco não recebeu nenhuma proposta pelo atleta e lembra que a gente trouxe, o Vasco só vai vender Orejano caso chegue uma proposta acima dos 14 milhões de reais, ou aliás 15 milhões de reais, valor que foi pago pelo atleta no início do ano passado. Se tiver uma proposta menor que isso, o Vasco não venderá. O Vasco quer sair desse negócio, né, envolvendo Orejano, recuperando, melhor dizendo, um investimento feito lá no início do ano passado. Então, nada chegou até o momento, e se não chegar, o Vasco não vai negociá-lo, ele vai ficar no Vasco da Gama. E por fim, sobre o Paulo Verratti, o Vasco nesse momento avança aí para renovar o contrato do atacante argentino. O próprio Verratti confirmou isso, que não volta ao país de origem, não volta à Argentina. O desejo dele é permanecer no Vasco e foi confirmado ontem pelo jornalista Adriano Safadi, que nesse momento o Paulo Verratti negocia uma renovação contratual até junho de 2026, ainda com possibilidade de extensão por mais um ano, até junho de 2027. Então, né, um Acorda Vascão muito movimentado, um Acorda Vascão muito agitado nesta manhã de domingo a você, torcedor vascaíno. Se curtiu, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe aí nos comentários quanto você acha que será os dois jogos que acontecerão nessa noite de hoje. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.